As estrelas distantes são certamente objetos muito interessantes. No entanto, você já parou para pensar que, embora o estudo do Sol pareça simples à primeira vista, na verdade ainda sabemos muito pouco sobre ele? Olá a todos! Por exemplo, recentemente a causa das rápidas variações de temperatura no Sol foi descoberta, revelando semelhanças entre o Sol e um forno de micro-ondas. E aí, gostaria de saber mais sobre esse assunto? Bem-vindos ao nosso canal! Eu sou o Deluca e é hora de começar o nosso vídeo. O Sol e suas camadas. Primeiro vamos dar uma breve explicação geral. Provavelmente você já deve saber, através de várias fontes, que a temperatura na superfície do Sol é de cerca de 6.000 graus. Isso, em geral, é correto. No entanto, como é de costume, aqui está incluída uma certa nuance. O Sol não possui uma superfície sólida como a da Terra. E, de modo geral, possui uma textura viscosa. O que vocês reconhecem como a superfície do Sol é a camada inferior da atmosfera chamada fotosfera. De fato, a temperatura da fotosfera chega a 6.000 graus. No entanto, em outras regiões do Sol, as temperaturas variam consideravelmente. Quanto mais profundo, mais quente fica, atingindo cerca de 15 milhões de graus no núcleo do Sol. E quanto à camada externa do Sol, acima da fotosfera? Por exemplo, a cromosfera, que está logo acima da fotosfera, é relativamente fria, com uma temperatura de cerca de 4.000 graus. Por outro lado, a coroa solar, a camada mais externa, é extremamente quente, com temperaturas superiores a 1 milhão de graus. Até recentemente não entendíamos por que a coroa solar era tão quente. Além disso, mesmo sendo parte da mesma camada, era desconhecida a razão pela qual áreas de temperatura excepcionalmente alta surgiram regularmente, destacando-se do entorno. Parece estar relacionado com as erupções solares que ocorrem periodicamente. Mas qual seria a causa exata? Até agora não foram encontradas respostas para esse problema. Vale ressaltar aqui que estudar o Sol é, na verdade, extremamente difícil. O Sol parece estar pendurado diretamente acima de nossas cabeças. Então, por que é tão difícil estudá-lo? Infelizmente, não podemos obter mais conhecimento através de observações da Terra. A estrutura geral do Sol, sua composição química e padrões de variação de brilho já foram investigados há muito tempo. No entanto, com todo esse conhecimento, ainda não é possível responder ao problema mencionado anteriormente. Para encontrar respostas, é necessário enviar sondas ao Sol, mas isso é um desafio considerável devido às leis da mecânica celeste. Felizmente, apesar dos muitos desafios e dificuldades, conseguimos enviar várias sondas para o Sol. Entre elas, a Solar Orbiter, lançada em 2020, foi a sonda que chegou mais perto do Sol. Graças aos poderosos instrumentos de observação modernos embarcados nessa sonda, agora podemos investigar o Sol em detalhes que antes não tínhamos acesso. E, na verdade, aparentemente, graças a essa sonda, conseguimos desvendar por que as regiões de altíssima temperatura presentes na coroa solar e na superfície do Sol estão tão intensamente aquecidas. Campo magnético e a semelhança entre o Sol e um forno de micro-ondas. Assim como a Terra, o Sol possui seu próprio campo magnético. O campo magnético da Terra é gerado pela circulação de correntes elétricas no núcleo externo líquido, enquanto o campo magnético do Sol é gerado pela circulação de plasma na zona de convecção, localizada entre o núcleo e a troposfera. Esse plasma possui uma massa enorme, tornando o campo magnético do Sol extremamente poderoso. O campo magnético do Sol é incomparavelmente mais forte do que de qualquer outro planeta. Além disso, o campo magnético do Sol muda de forma surpreendente. A configuração das linhas magnéticas que compõem o campo magnético do Sol muda frequentemente. Essas linhas magnéticas estão constantemente se movendo, se separando e se reconectando. Devido à influência do campo magnético, as alterações na configuração da matéria no Sol provocam uma variedade de fenômenos interessantes. Além disso, o Sol é aquecido significativamente pelo campo magnético. Isso ocorre devido ao mesmo princípio que os fornos de micro-ondas.
A matéria no Sol é aquecida principalmente pelas reações termonucleares em seu interior, mas não devemos subestimar o papel do campo magnético. Os cientistas descobriram há muito tempo que a reconfiguração das linhas magnéticas ocorre de forma mais intensa na atmosfera superior do Sol. Essas linhas magnéticas se dobram, se entrelaçam e se separam, atraindo grandes quantidades de matéria. Isso resulta na formação de proeminências e em erupções solares brilhantes, que podem ser observadas da Terra. No entanto, até recentemente, não sabíamos exatamente o que causava as variações de temperatura na atmosfera do Sol e por que a coroa solar é aquecida dessa maneira. Até agora só conseguimos observar reconexões magnéticas, ou seja, há recombinações de linhas de campo magnético em grande escala. Embora a turbulência do campo magnético seja intensa, essa energia não é suficiente para gerar um aumento tão drástico na temperatura. Foi aí que surgiu a hipótese de que reconexões magnéticas menores, mas constantes, podem estar ocorrendo de forma mais intensa do que aquelas de grande escala. No entanto, até recentemente, essa hipótese não havia sido confirmada. Pequena escala e alta temperatura. Foi aí que a Solar Orbiter, que mencionamos anteriormente, foi fundamental para ajudar os cientistas. Graças aos poderosos instrumentos embarcados nessa sonda, juntamente com a capacidade da sonda de se aproximar bastante do Sol, finalmente fomos capazes de visualizar as linhas de campo magnético em pequena escala na magnetosfera solar. E como os cientistas haviam previsto, descobrimos que a magnetosfera está sujeita a intensas turbulências. Por meio dos instrumentos embarcados nas mais recentes sondas, conseguimos ter sucesso na descoberta dos pontos zero, nos quais a intensidade do campo magnético atinge quase zero. De fato, os processos de reconexão e mudanças das linhas de campo magnético ocorrem exatamente nesses pontos zero. Cada uma dessas linhas de campo magnético parece estar atraindo material de temperaturas mais altas do interior do Sol em direção à fotosfera, e esse material é ainda mais aquecido. Você se lembra do efeito do forno de micro-ondas? Esse é o motivo pelo qual a temperatura nos pontos zero pode chegar a 10 milhões de graus. Além disso, a única outra região onde essa temperatura é alcançada é nas partes mais profundas do Sol, mas ainda assim as condições nessas regiões são ligeiramente diferentes. Especialmente porque a pressão é muito maior nas partes mais profundas do que na fotosfera. A matéria superaquecida do Sol não pode ser contida e acaba explodindo em direção à atmosfera superior do Sol. Parece que a causa do intenso aquecimento da coroa solar está escondida aqui. Em outras palavras, a coroa solar contém material que passou pelo forno chamado ponto zero. A distribuição irregular de temperatura na fotosfera também pode ser atribuída à mesma razão. No entanto, os mistérios ainda não foram completamente desvendados. Especificamente, ainda não sabemos por que o campo magnético do Sol se comporta dessa maneira e por que os pontos zero são formados. Como mencionado anteriormente, a formação da magnetosfera solar é atribuída à zona de convecção, mas sabemos muito pouco sobre ela. O que sabemos é que a zona de convecção é composta por muitas células hexagonais, e no centro de cada célula, o material aquecido sobe do interior do Sol, enquanto nas bordas das células, o material mais frio desce da camada externa em direção ao núcleo. É natural que seja muito difícil estudar a zona de convecção. Nessas condições, nenhuma sonda feita com os materiais conhecidos pela humanidade seria capaz de resistir. Portanto, atualmente temos que depender de resultados indiretos de pesquisas. Bom, pessoal, e assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Em resumo, temos uma visão otimista de que certamente encontraremos uma solução. Mesmo que não possamos penetrar a crosta terrestre, conseguimos investigar o manto e o núcleo com bastante detalhes. Portanto, não é necessariamente preciso mergulhar no Sol para estudar seu interior, já que podemos usar equipamentos modernos. Em outras palavras, muitas descobertas surpreendentes estão nos esperando no futuro. E se você puder ajudar no desenvolvimento deste projeto, deixe um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Bom, é hora da gente se despedir por aqui.
Um forte abraço e nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau!